Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram e hoje a temática da nossa pauta é diversidade. E eu tenho um convidado super querido aqui que vocês vão amar conhecer, que é o professor Robson Constante, ele que é doutor em diversidade e inclusão social e vai falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto super pertinente aqui para 2022. Então, vou chamar ele aqui. Robson, seja bem-vindo. Prazer tê-lo aqui na Olá, Vale TV. olá, Eliana, obrigado pelo convite. Me sinto extremamente lisonjeado por estar aqui conversando contigo e com as pessoas que já vêm acompanhando o trabalho, o teu trabalho, o trabalho da TV. Então, para Que mim é uma honra legal. estar aqui hoje conversando com vocês. Com certeza. O Robson é um amigo de longa data, né? E tem muita experiência nessa temática, né? Então, por isso que ele está aqui nesse programa tão lindo, né? Já iniciando 2022 aqui com alto astral, né? E com ações práticas, né? Que a gente quer ver a diversidade dentro das organizações, dentro da nossa sociedade, né? Acontecendo. Mas antes disso, eu queria, Robson, que tu se apresentasse aqui para o pessoal que não te conhece, falar um pouquinho da tua história e como a diversidade ela chegou na tua vida. Ok. Bom, então, meu nome é Robson, nasci e moro aqui em Novo Hamburgo, né, na cidade do Rio Grande do Sul. Sou formado em administração de empresa, sou especialista em marketing, fiz um mestrado em memória social e bens culturais, sou apaixonado pela área de marketing, né? Então por isso eu já terminei a graduação, fui para a área fiz um pós em marketing, e aí a gente vai nesse percurso dessa nossa caminhada profissional e pessoal vendo algumas lacunas que fazem com que a gente tome algumas decisões, né? Então eu fiz o meu mestrado na área de memória social e bens culturais, também correlacionando a questão do marketing e a relação das pessoas no âmbito social. Quem somos, por que estamos, aonde estamos, essa interação, né? E terminando o mestrado, me surgiu a oportunidade de estar na primeira turma do doutorado de diversidade cultural e inclusão social da Universidade Fevale, né, aqui de Novo Hamburgo. Então, foi uma grande oportunidade e uma nova abertura de um mercado para mim, né? Tanto como profissional quanto a parte acadêmica, né? Onde eu me tornei pesquisador de algumas temáticas, né? Então, no meu doutorado, eu trabalhei a questão da diversidade dentro do contexto cultural, comparando a questão da identidade de pessoas, de adolescentes, na forma de consumir mídias, né? Daí, Uhum. avançando, Liane, eu fui fazer um pós-doutorado na Universidade La Salle, onde eu fiz o meu mestrado. E lá, então, eu estou no meu segundo pós-doc, trabalhando também a temática de artefatos culturais com relação ao mercado. Conjuntamente a isso, né, a parte acadêmica, né, eu venho trabalhando profissionalmente com a questão de diversidade cultural dentro das organizações, porque daí eu consigo ligar a minha formação de graduação, administração de empresa, com o meu doutorado, que foi, né, diversidade cultural e inclusão social. Então, e é uma lacuna bem abrangente que está em ascensão dentro das empresas, né? E eu acredito que agora, em 2022, tende a empresas, né? A novas empresas a procurarem, a se familiarizarem e se adequarem, né? E por que não quebrarem alguns paradigmas dentro desse contexto, né? Sem dúvida, né, Robson? E eu acho que tu falas muito bem, né, dessa pertinência da temática, né? E hoje em dia, nesse mundo contemporâneo que a gente está vivendo, né? A gente acredita que a gente tem que fazer essa quebra de paradigmas em muitas das nossas organizações, né? Pelo menos é o meu ponto de vista, né? Para a gente poder criar Uhum. essa nova economia, né? Que a gente quer ver, onde realmente a gente tenha relações realmente voltadas e que impactam as pessoas, né? Porque empresas, na verdade, são pessoas, né? São relações de pessoas que a gente tem e tudo mais. Então, eu queria te ouvir, Robson, assim, da tua experiência, né? Como é que hoje em dia as empresas, como é que tu enxerga ainda a questão da diversidade dentro das organizações hoje? Uhum. Há uma demanda que, pelo que eu enxergo, né, do ponto de vista onde eu tenho trabalhado,
começou-se pelas multinacionais, até mesmo pela essa questão da diversidade, da globalização, talvez pelas multinacionais trabalhando por diversas culturas, né? Então, é brasileiros, é americanos, é europeus, é asiáticos, trabalhando tudo em uma mesma organização. E trabalhar com essa diversidade cultural, às vezes, impõe algumas questões dentro do ambiente de trabalho. Então, eu acredito que deva ter nascido daí. E dentro do contexto a nível de empresas, né, as principais, as grandes empresas, as multinacionais, elas já estão, né, trabalhando arduamente nessa questão de trabalhar a diversidade e a inclusão social dentro das organizações, né. Eu vejo bem focado em algumas demandas, né, que estão ligadas principalmente à questão da mulher, à questão racial e à questão LGBTQI+, né. Uhum. E, Robson, uma coisa interessante, né, nessa tua fala também, né, é que a gente, na verdade, tá construindo algo novo, né, a gente quer construir algo novo, e eu vejo ainda algumas pessoas com uma dificuldade de conceituar o que que é diversidade, o que que é inclusão. Então, eu gostaria que tu fizesse uma separação e explicasse um pouquinho para nós qual é a diferença entre os dois, se tem relação, se não tem, como é que funciona esses dois desdobramentos aí de Sim. palavras, né? Uhum. Bom, a questão da diversidade, ela já diz, né? Diverso, então diferente, né? E aí já entra algumas questões de aceitar o outro, né? Ligando um pouco mais de, não trazendo tantos termos acadêmicos, mas vamos já para o senso mais prático, né? É o de tu entender que as pessoas são diversas, né? São diversas em questões de religiosidade, que a matemática também gosta de trabalhar muito, a diversidade religiosa, a diversidade étnica, que daí a gente já entra a questão dos imigrantes, né? De aceitação do outro. Aqui no Novo Hamburgo a gente tem toda uma temática, toda uma questão de política, né? De aceitar, né? A questão dos imigrantes dentro das organizações. A questão racial, né? Da questão da equidade das empresas em aceitar e promover e desenvolver também essas pessoas, né? E também muito tem se pontuado a questão da LGBTQI+, né? Então, do próprio entendimento, né, das organizações, né? E algumas empresas até me perguntam, bah, como é que a gente faz isso, né? Bom, qual é o nível da tua empresa hoje, né? Então, dependendo do nível, tem que começar com uma conscientização de entender alguns termos técnicos, como é que funciona, trazer a realidade de grandes empresas, ou tem pequenas empresas que já estão trabalhando com a diversidade e os resultados que estão trazendo, né? Tanto dentro do marketing interno, né, que é o endomarketing, dentro das pessoas que trabalham para a organização, quanto essa relação também das pessoas que consomem o produto dessa empresa, porque isso também é muito bem visto no mercado, né? Eu comprar de uma empresa que ela é mais humanizada, que ela trabalha com questões de diversidade, então é legal para uma pessoa que é imigrante, que vê que tem toda uma política de aceitação, que eu tenho os meus, né? A minha questão da minha identidade, de eu me reconhecer que a empresa tem lá negros trabalhando, tem lá a questão bem étnica, a diversidade, né, de várias pessoas de outros países trabalhando, a questão de LGBT, a questão de mulheres em cargos de alta gestão. Uhum. E qual seria, assim, por exemplo, vamos pensar, uma empresa ela pode ter a diversidade acontecendo dentro das organizações, mas ela não é inclusiva. Qual é que é a diferença nesse contexto, assim? Como é que uma empresa ela se transforma numa empresa inclusiva? Bom, aí tem algumas demandas que a empresa ela tem que trabalhar, né, com essa questão, né? Ela tem que, não adianta só estar no papel e só estar lá bem visto, talvez no site, nas suas cartilhas, de que a empresa ela trabalha com a questão da diversidade. Mas é importante que os funcionários estejam bem claros do que é isso, né? E aí entra a questão que eu não pontuei antes, que é a questão da inclusão social, né? Como incluir essas pessoas dentro do ambiente da empresa. Não adianta eu ter lá as diretrizes de diversidade cultural, de aceitação, de incluir essas pessoas, e essas pessoas chegarem nos seus ambientes e sofrerem preconceitos, né? Como vem algumas demandas para mim, né? Sofri questões de assédio quanto à minha questão de orientação sexual, a minha questão já sofri questão de gordofobia pela minha questão de aparência física, já sofri questões por eu ser mulher e negra. Então, há sim um trabalho a ser desenvolvido constantemente, né? Porque o mundo está
sempre mudando. Então, as empresas estão sempre se atualizando. Então, não é algo que é implantado hoje e está bem bonitinho, não. Ele deve ser trabalhado constantemente com novas capacitações, trazer, né? Até foi uma pergunta de uma aluna que eu conversei na semana passada, que são relações públicas que estão se formando, como elas vão trazer a diversidade e a inclusão social dentro das organizações, né? E daí elas trouxeram várias demandas, né? Da empresa às vezes não aceitar bem o imigrante, a sua cultura, não aceitar bem a pessoa que tem uma identidade de gênero ou identidade sexual diferente da sua dentro da organização, os preconceitos que estão, né? E o que eu falei, fazer capacitações, palestras e não deixar só no papel, mas trazer com que essas pessoas tragam seus relatos de vidas, as suas questões que já sofreram esses preconceitos, ou trazer as suas questões, trazer uma pessoa que fale da sua religião, como é que ela é, trazer uma pessoa que fala da sua questão de etnia, o que fez ela vir até aqui, trazer uma mulher, trazendo todo o que fez ela chegar na posição que ela está, todo o percurso que ela teve, da importância de algumas falas feministas, que também tem um preconceito muito forte aí, né, de não entendimento, por que existe o feminismo, por que existe também, né, que foi bem discutido também agora, no final do ano passado, a questão por que ter a consciência negra e não ter uma consciência branca, né, então a gente vê que precisamos muito aprender diariamente e precisamos evoluir e quebrar alguns paradigmas, né, e preconceitos. Uhum. E eu acho super pertinente, né? Eu trabalho bastante, o Robson sabe, o pessoal daqui também já me ouviram falar várias vezes em capitalismo consciente, né? Nessa nova economia que a gente quer construir, né? E me parece assim que para isso realmente acontecer, para a gente colocar a diversidade, a inclusão social dentro das organizações, no meu entendimento, é necessário que isso esteja na estratégia da empresa, né? E eu queria te ouvir, Robson, como é que isso realmente pode ser colocado? A gente fala muito, por exemplo, numa governança que traga o ASG para dentro das organizações. Para mim, assim, o que me chama muito é que as empresas às vezes deixam essas pequenas ações assim da diversidade ou uma ação social muito apartado, e isso não está ainda na estratégia. Não sei se tu tem essa mesma percepção em relação à temática. Sim. Eu venho desenvolvendo algumas estratégias de consultoria, né? Então, as consultorias podem ser anuais, né? De aprendizados, de tu entender essa diversidade dentro de um contexto, por que não anual, né? Então, a gente tem aí a questão do Dia do Orgulho Gay, o Dia da Mulher, o Dia da Consciência Negra, a questão de várias temáticas a serem trabalhadas, a serem tratadas, a serem incluídas dentro desse contexto, né? Porque a gente sabe que as pessoas são diversas. Muitas empresas têm aí no seu quadro funcional uma diversidade ampla, né? E como é que isso está sendo feito? Como é que é essa questão de interação entre os colegas, né? Os funcionários, eles são aceitos como eles são, né? Eles podem se sentir trabalhando num ambiente saudável, que eles podem ser quem eles são fora do ambiente do trabalho também, ou eles têm que ter vergonha de quem eles são em sua essência. E isso é um ganho muito grande para a empresa e a conquista desse funcionário, desse empregado, muito mais voltado para a organização. Se ele sabe que a empresa sabe valorizar, né, e entender essa diversidade, eu acho que torna-se um ganho muito maior, né? A gente tem algumas empresas já atuando bem forte nessa questão, né? Somos uma empresa diversa, venham, né? Então, abram vagas para... A diversidade também tem a diversidade geracional, né? Então, dessa inclusão dos nossos colaboradores já com mais de 50, 60 anos, 70 anos, né? Há um mercado que está se abrindo também para eles, né? Então, essa comunicação, esses programas seniors que estão chamando, né? Ou de melhor idade, isso amplia muito o aprendizado e todo o coletivo dentro de uma organização, né? Todos temos muito que aprender, né? Sem dúvida. E trazer a diversidade para dentro da organização, né? Essa parte de inclusão, ela, no meu entendimento, ela também, no momento que as lideranças
percebem, né, de que o funcionário está super bem, e o próprio funcionário percebe esse bem-estar, né, onde ele pode realmente ir para lá com toda a sua integridade, né, todo o seu ser, com certeza os resultados vão vir, né, porque é um funcionário mais engajado, é um funcionário mais ciente, né, de que realmente ali é um espaço para ele, né, então acho que tu concordas também, enfim, queria te ouvir sobre isso. Não, eu concordo, e a gente já tem aí vários exemplos, né, vários cases de sucesso, né, de várias empresas que já tem todo esse sentido de aceitação do outro da forma como ele é, né, e, e é bacana que eles se sentem extremamente acolhidos, né, independente de qual seja a sua diversidade dentro desse contexto, né, porque a diversidade também pode ser a demanda também de pessoas com deficiências físicas, né, e que estão atuando também nesse mercado de trabalho. A valorização, essa inclusão dessa pessoa nesse âmbito, né? Então, é muito bacana e é muito bom de ver o orgulho que algumas pessoas, às vezes, até de desconhecer, né? Aceitar o outro, né? Então, uma das demandas que eu tenho conhecimento, sabe, que foi a questão agora que a gente, ano passado, foi a questão da consciência negra, que trouxeram pessoas, né, de raça, negros, em posições de alto escalão, que a gente não vê muito, né, hoje em dia, né. Então aí a gente já entra na questão da equidade. Vamos ser uma empresa inclusiva, temos aqui, então, 50% homens e 50% mulheres. Ok, temos 50% brancos e 50% pardos e negros. Ok, a empresa está inclusiva, tá, mas existe aí a inclusão social, está, mas tem uma equidade. Quantos negros estão ocupando papéis de alta gestão? Quantas mulheres? Qual é a representatividade de ter alguém do grupo LGBT trabalhando nas diretrizes das organizações, pensando nessas minorias? É um ganho muito legal. E eu posso trazer até aqui um exemplo de algumas temáticas que ajudam muito as empresas a... Eu não digo nem de ganhos financeiros, né? Como é que eu posso dizer? De ganhos financeiros, digamos assim, de imediato, mas a questão de uma mudança dentro da cultura da organização ano passado teve alguns relatos da empresa, quando foi trabalhar a questão da diversidade sexual, já tinham a bandeira, né, do LGBT, da questão dessa inclusão, de aceitar todas as identidades, né, todas essas identidades de gêneros também, questão transexual, e eles abriram as portas. Então, a empresa ficou muito mais diversa, e no momento que eles foram dar o depoimento, no dia do orgulho, né, da orgulho LGBT, foi emocionante para os outros funcionários, até então, entender o porquê, né, porque veio uma transexual falar que o mercado de trabalho não era apto, não era aberto para mim, a minha possibilidade que eu tinha era o salão de beleza ou a prostituição à rua, porque às vezes nem de empregada doméstica, não mensurando isso, não desmerecendo essa função, mas havia um preconceito muito grande de aceitação para que ela assumisse esses cargos, né? E que é um trabalho extremamente honesto, mas ela não tinha outra opção, e de muitas vezes o que leva algumas pessoas a irem para alguns caminhos que não são escolhas, né? Mas sim de uma realidade que nós tínhamos, né? Ou ainda temos. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acredito muito, né, Robson? Queria também dividir contigo, né? O primeiro passo, assim, sabe, para começar a olhar para a nossa organização é conhecer com quem a gente trabalha, né? E eu acho que o que pegou muito também agora nos últimos 2 anos, que a gente viveu basicamente em função da pandemia, né? Existem muitas pessoas, que tinham que começar a trabalhar por exemplo, no meio digital. Só que eles nunca não tiveram acesso. E aí, isso também a gente pode considerar como uma questão de diversidade, né? De inclusão, e uma pauta super importante para trabalhar dentro das organizações, né? Sim, porque dentro desse contexto de diversidade também inclui essa questão a diversidade educacional, a diversidade geracional das pessoas não estarem preparadas a trabalhar com algumas tecnologias, né? E aí é uma outra temática que eu gosto muito de trabalhar dentro das organizações, é a questão da diversidade geracional. Como se trabalha isso, né?
Que daí a gente tem aí as gerações, os baby booms, depois a geração X, geração Y, geração Z, depois temos a geração milênio, como eles trabalham, né? E dentro desse mercado agora da pandemia, as empresas tiveram que se reestruturar, né? Elas tiveram que dos nossos homeworks, né, das empresas trabalharem por casa. Como é que foi todas? Abriu também uma nova demanda de mercado, de novos posicionamentos, né? Muitas empresas hoje já trabalham com a questão já de híbridos, né? Um pouco da semana trabalha-se em casa, outro dentro da organização, outros ficaram totalmente home office. A nossa educação também mudou, né? Sem Mas, dúvida, claro, aí também tem uma quebra de barreira muito grande, né? Porque nem todo mundo está preparado. A gente não temos, né? Infelizmente, uma igualdade das pessoas em terem, né, acesso à internet, a terem acesso a algumas tecnologias, a estarem se comunicando. E aí, então, ficou muito mais aparente a nossa desigualdade. Sem dúvida, né? E uma outra coisa também que até eu também conversando com alguns empresários, né, é essa questão de que o que existia do lado do outro lado da tela, né? Às vezes o nosso funcionário, por exemplo, é uma mulher que está sendo espancada dentro de casa, né? E a gente trabalhando com ela ali. Então, assim, essa percepção do cuidado, sabe, que a gente tem que ter numa relação, mesmo que seja offline, assim, online, né, não presencial, mas existe um ser, né, com toda a sua vida num outro espaço, né, que está sofrendo influência desse espaço. Então, para mim, assim, é muito forte, né, essa necessidade das organizações olharem realmente essa dimensão do ser humano para além da empresa, né, porque ele vem às vezes para a empresa, às vezes ele está em home office, mas ele tem toda essa história de vida que tem por trás, tem os filhos, né? Quantas pessoas tiveram nesse tempo de pandemia dificuldades de trabalhar? Eu tive um colega que ele estava fazendo o curso dele dentro do armário dele lá, porque ele não tinha outro espaço, sabe? Porque no outro quarto era o filho estudando, no outro era a mulher trabalhando, sabe? Então, assim, são situações que para nós foram muito novas também, né? E trabalhar com essas realidades distintas faz parte de um pensamento estratégico da organização, né? Com certeza, Eliane, porque aí a gente começa a ver a diversidade do outro, né? Já entra a questão da empatia, porque a gente consegue enxergar outras realidades, porque às vezes a gente fica na nossa bolha e a gente tende a pretensão de achar que as pessoas têm as mesmas oportunidades, as mesmas capacidades de interagir com o outro como a gente, né? Então, deixou-se uma questão dessa questão de aprendizagem, né? Então, como tu mesmo falaste, as mulheres estarem trabalhando dentro de casa, com filhos pequenos, ainda acontece, né? Na semana retrasada, eu vi uma empresa também de alto escalão, mas que o seu RH ainda estava atuando em casa, né? Então, a moça do RH teve que parar a entrevista e atender um filhinho pequeno que estava lá chorando e o pai não estava conseguindo acalmar. Então, há uma nova realidade. Eu não acho isso tão ruim, sabe? Nada que desmotive. Eu acho que deixa todo mundo muito mais humanizado. Porque Sim. as aulas, às vezes, acontece isso, né? Tu tá lá, o professor está dando aula e às vezes o filho da professora está chorando, a família está gritando, fazendo algumas questões, o cachorro está latindo no fundo, né? Eu acho que traz um pouco mais de humanização das empresas, né? Porque a gente não, enquanto profissionais, a gente tem todo um aparato por trás, né? Sem dúvida, a gente não consegue, né? Eu lembro, eu até contei numa outra fala que eu tive aqui no programa, né, com outro convidado, que eu lembro que quando eu entrei numa instituição que eu trabalhava, né, a primeira coisa que eu recebi do meu superior foi isso: olha, Eliane, aqui é o seguinte, ó, tu deixa os teus problemas em casa e veste a camiseta. Então, assim, e eu tinha 17 anos, entendeu? Eu estava começando meu trabalho corporativo, e, cara, eu olhei aquilo ali e disse, meu Deus do céu, né? Isso lá em 1990 e poucos, né?
E hoje a gente vê ainda essas coisas acontecendo, sabe? Então, é super relevante, né, a gente poder falar, e é realmente um processo de educação, de conscientização que se deve fazer. Não, a gente vai ter que falar mais sobre o assunto, né, para que realmente a gente consiga conhecer mais as pessoas que se relacionam com a gente, para a gente dar condição para essas pessoas estarem na sua potência, porque se eu não sou quem eu sou dentro da organização, com certeza eu não vou estar na minha potência. Sim, são pensamentos já ultrapassados. Infelizmente, existem aos montes. Muitas empresas ainda têm todo esse pensamento ultrapassado, né? De que a gente viu, né? A gente viu ano passado algumas questões que foram para a mídia, né? De algumas empresas, né? De dizer, né? Que contratar um funcionário feio ou um bonito, o preço é o mesmo, né? Não contratar um funcionário que desmunheque, não contratar um funcionário que esteja acima do peso, ou pela sua cor, ou pela sua etnia. Então, infelizmente, a gente ainda tem. E quanto mais espaços de fala e mais debate a gente propor e trazer à discussão, mais fácil vai ser o entendimento das outras pessoas, dizer, bah, eu pensava assim, e é um pensamento totalmente errado, né? Não é muito longe, as mulheres no mercado de trabalho, quando elas iam, antes de assinar sua carteira de trabalho, elas eram obrigadas a fazer exames de gravidez, para saber se elas não estavam grávidas. Hoje em dia, algumas empresas elas já procuram saber se a mulher tem filho pequeno ou se ela deseja engravidar nos próximos anos. E isso é um ponto de classificação ou não dessa entrada dessa mulher, né? Independente de toda a capacitação, de toda a formação dela, caso às vezes ela tem que esconder desse desejo de engravidar, né? E eu tenho um conhecimento de algumas mulheres que engravidaram e chegaram para o seu chefe, elas ainda, muitas mulheres, quando engravidam, mesmo desejando, querendo muito, elas dizem, bah, foi um acidente, eu não planejava, eu queria ter vindo conversar com vocês antes, com a direção, para a gente se organizar, mas aconteceu, não sei como, então está em uma quebra de paradigmas muito grande, né? Dessa pressão da mulher extremamente competente, ágil, de não poder ter a sua família, né? Então isso é uma realidade muito acontece demais, né, Robson? A gente pensa que não, mas acontece, né? Mas a gente está chegando aqui, Robson, no final da nossa entrevista, e eu queria que tu deixasse os teus contatos para o pessoal saber mais sobre isso contigo, né? Que quiser trocar uma ideia, te contratar, enfim, né? Como é que faz, Robson? Bom, eu tenho, então, trabalhado bastante com a questão da diversidade cultural dentro das organizações, deixar com que as empresas ficam mais, que sintam-se e ajam com mais humanização, né, perante os seus funcionários. Então, trabalhando diversas temáticas dentro da demanda de diversidade. Diversidade religiosa, diversidade cultural, diversidade étnica, diversidade da LGBT, diversidade de gênero, diversidade geracional. Então, pode me procurar, né, pelo Instagram, né, Robson Constante. Acho que é a maneira mais fácil de se comunicar. Tenho criado algumas lives de discussão com a temática, né, e dizer que se a tua empresa ainda não é, ela não é inclusiva, ela não trata essa questão de diversidade, nos chame para conversar, vamos debater, vamos pensar numa proposta aí, porque já passou da hora da gente abrirmos a mente e sermos mais, quebrar alguns paradigmas, né? De que ser diverso e ser diferente é totalmente normal. E quanto mais a gente aceitar isso, todos têm a ganhar. Todos. Sem dúvida, tanto empresa, né? quanto pessoas. É verdade. Quando a gente fala em inovação, né? Se não tiver diversidade, que tipo de inovação a gente está pensando, né, Robson? Então, eu deixo aqui um convite, né, para pensarmos mais sobre essa temática dentro do nosso mundo corporativo, né? E já agradeço aqui, Robson, pela presença, agradeço as pessoas que estão até agora com a gente nesse programa As Pessoas Inspiram, que sempre traz pessoas inspiradoras, projetos inspiradores aí para a gente mudar o nosso quebrar paradigmas, né? Eu acho que esse start de hoje aqui foi super, super pertinente, né? Para a gente começar em 2022 com o pé direito, né? Obrigada, Robson. Obrigada, pessoal. Até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Tchau. Então tchau, pessoal. Obrigado por tudo.